Olá, pessoal, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Estou aqui na segunda edição, né? Segundo encontro. Hoje o encontro vai ser com a Luana da Conceição, Luana Luciano da Conceição, e com Luiz Paliza, Luiz Alfredo Paliza. Os dois fizeram mestrado no programa de graduação em música da Unirio. O trabalho deles tem muita afinidade, porque os dois trabalharam no contexto da educação básica, em escolas municipais, são professores. E só para dizer o propósito, né, desse encontro aqui, na verdade, a gente está no YouTube, né, no canal do YouTube do Grupo de Estudos em Cultura, Trabalho e Educação, que é um grupo de estudos vinculados à Universidade Federal Fluminense, também vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Música da Unirio, né, onde eu sou professora dos dois, sou lotada na UF, mas sou professora também da pós-graduação em Música da Unirio. E esse grupo aqui, ele tem como característica duas pesquisas distintas que conversam em alguns momentos, mas que são distintas, né? Uma sobre a música na prática, na formação do professor pedagogo, e a outra que estuda o campo do trabalho na música, né? E aqui, por isso que vocês vão ver vídeos bastante diferentes, em contextos bastante diferentes, que eu venho postando aqui no canal. A intenção desses encontros é de socializar as pesquisas que foram desenvolvidas, né? A pesquisa não é para ficar na gaveta, a pesquisa é para ir para a rua, para as pessoas conhecerem, dialogarem com ela. É um percurso sempre longo, né? Sempre difícil, né? Então é muito importante que a gente não guarde para si, né? A pesquisa, que ela possa ganhar o mundo, né? E que outras pessoas possam dialogar com ela. Então, sem mais delongas, eu vou chamar aqui a Luana e o Luiz para dar um oi. Luana, quer começar dando oi? Bem-vinda. Quero. Primeiramente, quero agradecer o convite, é muito bom estar aqui com vocês. E quero saudar você que vai assistir a gente aí através do canal. É um prazer poder dividir um pouquinho do nosso trabalho com vocês e, de alguma forma, contribuir para que a gente tenha mais cultura, tenha melhorias através de gestos concretos. Então, é isso. Obrigada, Luana. Luiz, quer dar um alô? Então, oi. Eu não sei se vai ser amanhã ou tarde, né, a exibição, mas eu também queria agradecer pelo convite, por estar dando voz nesse momento de pandemia em que os professores estão meio que, de alguma forma, cerceados de colocar o seu... de passar a sua mensagem, de ensinar, de estar com o aluno. Então, queria agradecer, porque é um momento especial, e é isso. Eu tinha pensado em falar uma coisa, eu esqueci, mas eu acho importante dizer, né, que é com muita alegria que eu recebo vocês, porque o diálogo, né, a discussão, né, o encontro, né, eu acho que é a melhor coisa que tem, né, e essa profissão nossa, né, de ser professor, né, é a profissão do encontro, né, sem o encontro não acontece nada, né, então, assim, é uma alegria muito grande ter esse encontro com vocês, né, estivemos juntos por 2 anos, né, durante o mestrado de vocês, e depois cada um vai para o seu lado, né? Então é sempre bom também trazer de volta, né? E reencontrar, né? Então, gente, eu vou passar a palavra para a Luana, para ela falar da pesquisa dela, só para dar já um spoiler aqui. A pesquisa da Luana teve esse título daqui, ó, Pedagogia Waldorf e a Música na Sala de Aula, um estudo na Escola Municipal Cecília Meirelles. E a pesquisa do Luiz Alfredo teve esse título aqui, Compondo Criações Musicais na Sala de Aula, Relato de uma Experiência na Escola Municipal Brasil. Então, com isso, eu vou tirar aqui o Luiz e vou deixar a Luana, vou botar o seu PowerPoint, Luana, você vai me dizendo aí quando você quer que eu passe, tá bom? Tá bem, obrigada. Então, pessoal, é isso aí, vamos lá. Para falar um pouquinho do meu trabalho, eu preciso contextualizar como eu cheguei a esse trabalho, né? Como já foi apresentada, né? Me chamo Luana, sou clarinetista, formada na Unirio também, e não tive contato nenhum com pesquisa antes de iniciar o meu mestrado. Então, foi um caminho que
as coisas foram acontecendo naturalmente, eu vi a necessidade e tive que buscar ferramentas para realizar esse trabalho junto com a Luciana, né? No ano de 2017, eu resolvi fazer licenciatura em música e tive que cumprir um estágio para obter, né, concluir o curso. Eu sou natural de Nova Friburgo, região serrana, interior do Rio de Janeiro, e como eu morava lá na época e estudava o Rio, eu preferi estagiar na minha cidade, por questões financeiras e também de tempo. E procurei uma escola do município para fazer esse estágio. E nessa escola, eu tive contato com a pedagogia Waldorf, antes mesmo de saber o que era uma pedagogia Waldorf. Por se tratar de uma escola municipal, eu não sabia que tinha uma pedagogia alternativa numa escola municipal. E quando eu tive esse contato o primeiro contato com a pedagogia, eu já fiquei encantada, porque é uma pedagogia que valoriza muitas práticas artísticas. Então eu cheguei, as crianças estavam todas tocando, cantando, e tinha câmera, e tinha instrumento, e aquilo foi me encantando, porque o que eu conhecia de experiência de aula de música em escola municipal era uma outra realidade, era totalmente diferente. O que os meus amigos falavam, o que eu tinha conhecido nos poucos lugares que eu trabalhei, era totalmente diferente do que encontrei naquela escola. E eu quis saber o porquê daquilo, né? E aí me deu um gás, me deu uma vontade de ir atrás daquele conhecimento. Por que aqui funciona desse jeito? E como você nunca fez pesquisa, e quando a gente começa a pesquisar, a gente quer resolver todos os problemas do mundo, você já quer logo uma solução para revolucionar a educação. O que eu posso fazer para mudar isso aqui, melhorar, para trazer alguma coisa nova? Só que ao longo do trabalho, ao longo da pesquisa, a gente entende que é um trabalho de formiguinha, né? E cada um vai fazendo a sua parte, e só assim que a gente consegue melhorar o todo. Então eu caí nessa pedagogia Waldorf, caí nessa temática, caí nessa escola de paraquedas e fui atrás das ferramentas para poder desenvolver o meu trabalho de formiguinha para poder colaborar. Então, foi basicamente essa história. A escola que eu estagiei, onde eu conheci a pedagogia Waldorf, é uma escola municipal, né, chamada Cecília Meirelles, e fui muito bem recebida pelos professores e pelos alunos e pela direção, né, abriram as portas para poder realizar esse trabalho, me deram muito suporte. E aqui eu já deixo o meu agradecimento a todos eles, porque é muito mais fácil quando você tem mais pessoas para te apoiar dentro da escola. Me ofereceram materiais, me ofereceram, abriram as portas da sala deles mesmo para eu conhecer, para poder pôr a mão na massa, para poder viver esse momento. Então aqui já deixo agradecimento para eles também. Voltando para o meu trabalho, eu fiz o meu trabalho dividido em 4 capítulos, né? E foi bem interessante porque quando eu comecei eu não tinha muito ideia do que, como seria, né? Como ficaria. E é aquela coisa de você traçar um plano, mas você também está aberto às mudanças que vão surgindo pelo caminho. Né? E nesses 4 capítulos estão separados. O primeiro eu falo um pouco mais sobre a pedagogia Waldorf em si, um texto histórico, fundador, como é que aconteceu, como é que veio no Brasil, os princípios, a origem, porque eu senti essa necessidade, tendo visto que eu mesma não conhecia, né, a pedagogia, tendo visto que meu tempo todo que eu tive de estudo nunca tinha ouvido falar, bem como os meus amigos e colegas de profissão também não tinham contato, e os que conheciam era porque uma amiga tinha um filho que estudou nessa escola, ou conhecia alguém que conhecia outra pessoa que tinha um contato. Então, eu senti essa necessidade de falar um pouco sobre a pedagogia, né? Contextualizar. Então, meu primeiro capítulo eu posso dizer que ficou separado dessa forma, né? Os princípios, a básica, a origem, e falei um pouquinho também da formação do professor Val, nesse primeiro capítulo. Né? A gente fala um pouco do Wittgenstein, fala que surgiu no contexto pós-guerra, né, uma tentativa de ter um novo rumo, ter um novo caminho, que é uma pedagogia que surgiu na Alemanha. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui, aparecendo no slide, sobre o Rudolf, a foto dele aqui, contextualizar aonde surgiu, como surgiu e qual era a mentalidade das pessoas naquela época. Pode passar, por favor? E aí a gente fala dos princípios
básica da pedagogia Waldorf não são só esses, né? Lembrando que esses são os que são mais presentes e que cada escola vai adaptando de acordo com as suas necessidades locais, né? E adaptando para que funcione para aquela comunidade, né? A gente tem aqui autoeducação, liberdade, utilização de imagem, ensino em épocas, ritmo diário e uma valorização muito grande das práticas artísticas, né? E aqui, de forma bem resumida, eles acreditam que o ensino tem que ser para formar o ser humano o mais completo possível. Que a gente não deve trabalhar só o intelecto, não deve trabalhar só a questão de adquirir e decorar e conhecimento e data, mas sim tudo que vai formar os princípios, a personalidade, para a pessoa ter autodomínio, ter autocontrole, para só assim você ter uma plena liberdade. Né? Então, parte do princípio da autoeducação. Aqui, de forma mais específica, dos próprios professores se autoeducarem para assim poder ajudar cada aluno a se autoeducar, né? E a liberdade aqui entra num sentido mais profundo, que não é simplesmente você poder fazer tudo que você quer, mas sim você ter a capacidade de escolher o que você vai fazer de maneira que seja livre. Te dá a ferramenta para você ter a capacidade de escolher de forma livre, né? O que é uma coisa assim que, se você analisar o conceito de liberdade, né, muitas pessoas podem não entender por possuir o próprio conceito. Mas o que trabalha na pedagogia é você criar seres humanos livres, que vão ser capazes de tomar decisão, fazer escolha, ter controle emocional e adquirir uma formação completa. Então você vê que é muito grande a valorização do ser humano por inteiro, né? Que é um pouco do contraste que tem com um sistema tradicional no qual tem aquela valorização do conteúdo. O quanto você decorou uma tabuada, o quanto você tirou de nota. E tem aquela pressão de resultado e nota, muitas vezes abandonando o lado emocional, o lado psicológico do aluno. E aí isso me chamou bastante atenção, porque a gente que trabalha com arte, né, trabalha com música, não tem como separar muito o nosso lado humano do que a gente faz, né? A gente traz para a música aquilo que a gente vive. Então, quando eu encontrei a pedagogia, eu fiquei assim encantada logo de cara. Pode aumentar os slides, por favor? Obrigada. Utilização das imagens, porque eles valorizam muito a imaginação da criança, então tem contação de história, de fábulas, e cada faixa etária e cada série tem um tipo de uso de imagem, né, para estimular a imaginação da criança. Aí entra a questão do ensino em época, que é um pouco diferente também da escola tradicional, no qual você tem as aulas divididas, né, aulas de português, matemática, PPP. Na pedagogia Waldorf, no ensino Waldorf, a matéria é separada por períodos, a criança fica um tempo maior com cada disciplina, né? Ao invés de ter várias disciplinas durante um dia, você tem durante um período ensino de botânica, por exemplo, ensino de português, durante esse período, um período um pouco maior que varia em torno de 8 semanas, mais ou menos. E depois você deixa aquilo que você aprendeu descansando e faz isso com outra disciplina. Então, o sistema de ir entregando os conteúdos e trabalhando o conteúdo para a criança é um pouco diferente do ensino tradicional. O ritmo diário, porque eles têm uma rotina, e também porque eles fazem uso de poemas e versos, exercícios rítmicos todos os dias, na primeira parte da aula, que é o que eles chamam de roda rítmica. Quando as crianças chegam na sala, elas são convidadas a fazer um exercício rítmico, a cantar, a recitar poesia, a fazer movimentos corporais, tudo como uma forma de despertar a criança para o aprendizado através do corpo, através da música, através da arte. E tudo que eu falei acima, ela é permeada por um fio artístico muito forte. Se você vai aprender história, se você vai aprender matemática, primeiro você vai receber aquilo de uma forma artística.
seja através da música, do teatro, da dança, né, de várias manifestações. Pode passar, por favor? E aí a gente vai para o segundo capítulo. O segundo capítulo eu ainda falo da pedagogia Waldorf e da música, só que eu faço uma revisão de literatura para ver o que já foi estudado em relação à pedagogia Waldorf e música. Faço uma análise, né, através de estudo de alguns periódicos, da ABEM, da Ampom, e faço uma busca, compreendendo os anos de 2012 a 2017, e apresento os resultados também. E a segunda parte do meu segundo capítulo, ela é destinada à formação do profissional, do pedagogo, no que tange a música na sua formação superior. Como que a música se apresenta nos cursos de pedagogia? Como que a música se apresenta para a formação do professor? Então, o segundo capítulo é basicamente isso. Ao realizar minha revisão de literatura, eu percebi que a pedagogia Waldorf não era a finalidade, ela era o meio. E os trabalhos que eu encontrei apresentavam a pedagogia Waldorf para falar um pouquinho de uma prática diferente, já traçavam um outro caminho, seja um estudo de caso, seja canto coral, seja com a pedagogia Waldorf parecida com alguns aspectos da Alcroze, por exemplo. Então, ela não era uma finalidade. E a música na pedagogia Waldorf também não era uma finalidade. Era um meio que eles usavam para poder desenvolver outros elementos do trabalho, né? E aí eu apresento esses resultados no slide seguinte, por favor. Apresento os resultados, né, dos trabalhos que eu achei e falo quais foram os trabalhos e que ano e a temática para situar um pouco o leitor. E destaco que dentro desses trabalhos que eu achei, foi um depoimento, né, que está até na internet, é muito fácil de achar, que ele está em vários lugares, que é do Paulo Guerreiro, que é uma referência no trabalho Waldorf, ele falando sobre a música. E ele é um profissional que se dedicou a sair fazendo palestra para divulgar a pedagogia. Então, eu achei pertinente envolver, mesmo sendo uma entrevista, não sendo um formato, um formato acadêmico em si, uma dissertação, uma tese, eu trouxe porque tem um peso muito grande e eu quis partilhar. Pode avançar, por favor? E aí, cheguei à conclusão de que a pedagogia Waldorf ainda é pouco conhecida, né? E que a música na pedagogia Waldorf ainda não tinha sido explorada de forma exclusiva, vamos falar só da música na pedagogia Waldorf, e que seria uma forma de tentar trazer alguma colaboração, né? Como essa música que se apresenta na pedagogia Waldorf pode contribuir para a formação de um profissional, seja ele Waldorf ou não, né? E aí, através dessa revisão de literatura, que é uma parte muito importante, eu conseguia clarear as minhas ideias e tomar um norte, tomar uma direção. Porque acontece de no meio do trabalho você encontrar outras coisas diferentes ou ter que sentar, parar e se reorganizar. Então é importante você traçar um objetivo sim, mas também ser flexível para ir se adaptando às coisas que você vai encontrando e se organizando. Pode passar. E o que me levou ao terceiro capítulo, que foi dedicado exclusivamente a entrevistar os professores que atuavam nessa escola que era meu campo de pesquisa, né? Eu realizei entrevistas com os professores com a finalidade de conhecer o perfil dos professores, analisar como a música se apresentava, como que eles tinham, qual era a percepção que os professores tinham em relação à música e como que se apresentava isso na prática, né? Então eu cheguei a entrevistar, cheguei a fazer, eu sempre gosto de falar essa história porque a vida de pesquisador, até o que não dá certo, entra no processo, né? Até o que não dá certo, dá certo. Que no meu primeiro momento eu fiz um questionário online e enviei,
Só que eu não obtive resposta quase nenhuma e foi muito frustrante, porque você cria uma expectativa, né, quando você faz um questionário e não consegui utilizar nenhum questionário depois porque ninguém respondeu e foram deixando para lá e tudo mais. E até o que não dá certo acaba entrando, acaba fazendo parte. E eu decidi partir direto para minha entrevista. Né? Eu entrevistei 4 professores que eu pude ter contato, dei preferência para os professores que trabalhavam no turno da manhã, porque eram os professores que passavam mais tempo com os alunos, que a escola era de ensino integral, eram os professores que tinham mais contato com os alunos, pois na parte da manhã eles tinham as aulas, intervalo e mais aula, e na parte da tarde era dedicada às oficinas, então cada dia tinha um professor diferente. Oficina de tricô, de bordado, de marcenaria, de outras coisas. Então, optei por entrevistar os professores da parte da manhã, né? Eu entrevistei 4 professores e fui entender um pouquinho qual era o processo, como é que isso aconteceu. E dessas 4 professoras eu achei bacana porque uma delas não tinha formação Waldorf. Por se tratar de uma escola municipal, ela simplesmente foi transferida da rede, caiu na escola sem ter a formação Waldorf. E as outras 3 tinham, né? E aí eu fui conversar com ela para saber qual tinha sido a experiência e como é que ela estava fazendo. E aí eu descobri que a cidade onde eu moro, Nova Friburgo, onde eu morava na época, Nova Friburgo, ela trabalha com alguns seminários, tem curso de formação Waldorf, e a escola também oferecia formação Waldorf para os professores e também para pais e outras pessoas interessadas. Então, essa professora estava adquirindo essa formação enquanto ela mesma trabalhava e teve uma coisa muito bonita, porque como os alunos já tinham a vivência Waldorf, os próprios alunos foram auxiliando a professora nesse processo. Então, era uma turma que tinha um processo de troca muito grande, porque os alunos, por já estar habituados com a pedagogia, estavam auxiliando a professora nesse mundo novo que ela estava entrando, né? O que foi muito bacana de ver e presenciar essa troca. Descobri também, através dessa entrevista, a importância que os professores davam para a música, né? Que foi muito forte. Teve professora que falou que a música para ela era como se fosse o ar da aula dela, que quando ela trabalhava música com as crianças, tudo fluía melhor, acalmava, estimulava a criatividade. Teve professora que falou que a música era o alimento da aula. Então, eu pude perceber essa relação que o professor tinha com a música. O que me chamou a atenção também, despertou uma curiosidade, para saber se esse professor que atuava no meu Waldorf já tinha tido um contato com a música. Descobri que não, que muitos desses professores, dessas professoras, foram ter contato, primeira vez com a música, quando fizeram o seminário Waldorf, quando fizeram o curso de formação. Ou seja, durante o período de escola, não tiveram música na escola. Durante o período de formação para ser professor, de pedagogia, também não tiveram música. Então, seriam professores que, se não tivesse procurado uma pedagogia Waldorf, se não tivesse procurado essa formação, não teriam tido contato nenhum com a música, né? Para poder passar isso. E me fez entender também um pouco da dificuldade que uma das professoras, por não ter essa formação Waldorf, trazia. Porque ela nunca tinha tido contato, né? Porque a gente, ao longo da vida, tem a oportunidade de conhecer, seja na igreja, seja numa escola, seja num projeto, mas tem gente que não tem essa oportunidade, né? E sendo a música esse elemento tão importante para o desenvolvimento do ser humano, me fez questionar, me fez perceber e tentar buscar, apontar um caminho de como essa pedagogia Waldorf pode contribuir para ensinar uma música na formação desses professores, sejam eles Waldorf ou não. E me fez olhar um pouco para isso também, né? O que foi muito interessante. Pode ampliar um pouco o slide, por favor? Aqui eu coloquei um gráfico, ó, bem pequenininho, falando, o primeiro que eu já falei, né, que 4 professores, 3 possuíam formação Waldorf e uma não.
que nenhuma das professoras tinham tido contato com a música antes e que com a formação Waldorf elas conseguiram ter um certo domínio para trabalhar a música na sala de aula, mesmo trazendo algumas dificuldades e trazendo alguma bagagem. Todas elas concordaram que o curso de formação Waldorf te dá uma capacidade para trabalhar a música na sala de aula. Pode passar, por favor. Aqui os resultados, que eu já acabei falando tudo enquanto eu explicava o outro slide. E também tem uma fotinha da própria escola, né? Pode passar. E essa última parte do trabalho, que para mim foi assim a mais divertida e a mais emocionante, que é quando eu fui realmente o trabalho de campo dentro da sala para analisar o que eu tinha visto na entrevista, como isso se aplicava na sala de aula, né? E a gente propôs uma etnografia da sala de aula. Foi muito bacana. Foi realmente a parte do trabalho do pesquisador, que todo pesquisador acha que vai fazer, que é botar a mão na massa, né? E foi muito gratificante também depois de passar por essa parte mais teórica, de contextualizar, de fazer revisão de literatura, de fazer entrevista, você poder botar a mão na massa, né? E nessa etnografia, eu optei por fazer com duas professoras de modo específico, porque elas estavam desenvolvendo um trabalho referente a, na época, festa junina da escola. Então, eles estavam dando um tempo maior para a parte musical durante esse período. E uma chegou até me pedir um auxílio também na parte musical. Então, eu aproveitei esse tempo para fazer uma observação um pouco mais aprofundada, né? Essa etnografia da sala de aula. E lembro que foi muito gratificante poder acompanhar o processo de amadurecimento dos alunos também, como eles respondem à música na sala de aula, ver também os recursos que eles oferecem para os alunos em termos de instrumento, em termos de suporte, a colaboração que tem entre os professores, porque quando o professor não estava conseguindo fazer determinada coisa, pedia ajuda do outro, o outro ajudava, seja para tocar o instrumento, então você via um trabalho conjunto entre os professores, o que também até me despertou para essa troca que tem entre o professor que é específico de música e o professor que é generalista, né? Porque só quando tem essa troca, só quando tem essa conversa que você consegue transpor algumas barreiras e levar um ensino mais completo para os alunos, para as crianças, né? Pode passar, por favor? Aqui já é a parte do vídeo, né? É o vídeo, Luana? Tem depois desse algum, não, né? Você quer passar o vídeo agora ou quer fazer as considerações finais e a gente passa o vídeo? Vamos fazer as considerações finais e a gente passa o vídeo para finalizar. Tá bom. Aí, o que acontece? Para finalizar, esse trabalho foi importante para mim, que é totalmente diferente do que eu planejei. Oh, meu Deus, só um minutinho. Teu áudio ficou um pouco baixo agora, Luana. Alô? Opa, voltou. Foi totalmente diferente do que eu planejei. Eu tinha totalmente um plano inicial e ao desenrolar da pesquisa, que foram 2 anos, as coisas foram se ajeitando. Mas eu fiquei extremamente feliz por apontar um caminho que outros pesquisadores vão poder tomar e seguir e aprofundar, retomando aquela ideia de trabalho de formiguinha, né? Aí, para finalizar, que a pedagogia, apesar de ainda ter 100 anos de existência, ainda é pouco conhecida, né? Fez 100 anos em 2019, no ano que eu defendi a tese. Ela foi fundada em 1919, mas ainda é pouco conhecida. Que a pedagogia Waldorf pode apontar um caminho, sim, para você ter uma forma de inserir melhor a música nos cursos de formação do professor, do pedagogo, seja ele Waldorf ou não. Que ela traz uma experiência, traz uma vivência musical que pode colaborar com o processo. E que
que o ambiente Waldorf, juntamente com o empenho dos professores... obrigada. O ambiente Waldorf, juntamente com a formação artística dos profissionais, colabora na sala de aula. Então, eu vi que o que você aprende no curso, você consegue trazer para a sala de aula. Que era uma dificuldade também que as pessoas encontram, né? De você ter um ensinamento na faculdade e quando você vai para a sala de aula, você encontrar com algo totalmente diferente daquilo. Bem, e espero que esse trabalho possa ajudar outras pessoas. E espero que as pessoas possam pegar e continuar para que a gente possa tornar o ensino da música mais eficaz e ajudar os futuros profissionais, os que já estão na caminhada também. E para encerrar, eu passo um pouquinho, vou pedir a Luciana para passar um vídeo um pouquinho, para falar para vocês que é uma das apresentações dos alunos na escola e que a música que vocês vão ouvir no vídeo foi composição dos próprios alunos. Letra, ritmo, melodia, foi composição dos próprios alunos, mostrando como que a música é valorizada e como é que estimula a criatividade de cada um, né? No mais, eu me despeço e já convido o Luiz para arrasar aqui daqui a pouco também. Luana, vou trazer aqui o Luiz também, só para comentar uma coisinha. Primeiro que eu tenho gostado de observar, né, as peculiaridades do percurso de cada pesquisa, né? E a tua teve uma característica... Tem duas coisas importantes que você falou aí. Uma é a questão da revisão bibliográfica, né? Que todo mundo fica, às vezes, chateado com isso. Tem que fazer revisão bibliográfica, né? Não sei o quê. Mas você mostrou o quanto que a revisão bibliográfica ela nos dá um chão, né? Para saber onde a gente está caminhando, né? Você não era uma especialista em pedagogia Waldorf, você caiu de paraquedas naquela escola, né? E a tua referência era aquela. Ok, vamos ver agora o que já se produziu sobre a pedagogia Waldorf, né? E isso só te deu segurança, né? Para saber o que você tá trazendo de contribuição na área, né? E outra questão importante que você falou foi a questão da etnografia da sala de aula, né? Que não foi uma decisão que chegou com um projeto, né? Foi uma coisa que, no decorrer da sua pesquisa, né, a gente sentiu necessidade de fazer essa observação. Até agora mesmo, quando a gente ouviu você falar e depois a gente viu, né, essa coisa do olhar, né, do escutar, né, ela como acrescenta, né, a nossa percepção. E a gente não queria só observar de uma maneira que a gente fosse, então, dar a nossa opinião sobre o que a gente acha ou deixa de achar, né, mas sim a etnografia como um método descritivo, né, que você pudesse fazer um diário de campo, né, fazer uma descrição daquilo que você estava vendo e ouvir, né, e ouvir o que as crianças falavam, ouvir a forma como eles se manifestavam, como a arte se manifestava através dos alunos na aula, né? Então, isso aí eu achei outro ponto bem legal da gente destacar. Outra coisa, que inclusive no seminário que a gente fez agora, no início de julho, né, a gente chegou num ponto que a gente estava discutindo um pouco essa coisa do professor especialista e o professor não especialista, né? Então, ali você estava lidando com professores, digamos, não especialistas, né? Eram os professores pedagogos, né? Não especialistas em música, né? Especialistas em educação, mas não em música. E o quanto que esse diálogo é fundamental, né? Esse diálogo entre os dois, né? Aquele
que se dedicou a estudar mais profundamente essa questão da educação artística, e esse outro que é realmente aquele que vai ser responsável pela formação integral daquele sujeito, porque ele que está ali na escola, você mesmo diz, né? Eu optei por entrevistar os professores que estão ali, né, mais tempo com os alunos. Né? Isso faz toda a diferença, né? Nós, professores de música, ficamos muito pouco tempo com os alunos, né? Então a gente tem que entender a nossa limitação. Depois até o Luiz pode falar um pouco isso na qualidade de professor, né, de música, né, dentro de uma sala de aula da educação básica. E, por fim, depois a gente retoma essa discussão, mas, por fim, eu acho que quando você estava fazendo a pesquisa, você falava sempre, eu quero ver de que forma a pedagogia Waldorf pode contribuir com a pedagogia não Waldorf, não era isso? E eu acho que a grande questão aí é a gente ver que pode ser diferente, né? Porque a gente está acostumado com um modelo de ensino disciplinarizado, curricularizado, conteudista, e a gente fica achando que a escola é isso e ponto final. E a pedagogia Waldorf, esse teu trabalho, mostra que pode ser diferente, inclusive numa escola municipal, que foi uma grande surpresa, né? Saber que uma escola municipal pode ser diferente também das outras, né? Então, isso é muito interessante para a gente, quando for pensar na nossa prática e tal, e o que não está legal, o que a gente acha que pode mudar, a gente entender que a gente pode mudar, né? Não precisa ser do jeito que a gente aprendeu que tem que ser, né? A gente pode transformar, né? Eu acho que esse é o grande legado que você deixa, né, com esse seu trabalho. Mas daqui a pouco a gente volta para conversar. Vou passar a palavra para o Luiz, só porque eu não aguentei guardar isso para mim até o final, precisei falar. Você quer comentar alguma coisa do que eu falei ou quer deixar para o final? Vamos deixar para o final. Tá bom. Luiz, quer comentar alguma coisa disso ou quer deixar para o final também? Podemos deixar para o final. Legal. Então, Luiz, eu vou passar a palavra para você e já vou preparar aqui o seu PowerPoint, tá bom? Tá certo. Tirar a Luana, vou me tirar daqui. Então, primeiro, parabenizar a Luana pela apresentação, pelo seu trabalho. E eu gostaria de começar a minha apresentação cantando uma música chamada O Poder da Criação, né? Que está na minha dissertação, um trechinho da música. Vamos à capela mesmo. Não, ninguém faz samba só porque prefere. Força nenhuma no mundo interfere sobre o poder da criação. Não, não precisa se estar nem feliz nem aflito, nem se refugiar em lugar mais bonito, em busca da inspiração. Não, ela é uma luz que chega de repente, com a rapidez de uma estrela cadente, que acende a mente e o coração. Faz pensar que existe uma força maior que nos guia, que está no ar, bem no meio da noite ou no claro do dia, chega a nos angustiar. E o poeta se deixa levar por essa magia, e o verso vem vindo e vem vindo uma melodia, e o povo começa a cantar lalaiá, lá lalaiá, laiá, lalaiá, lá lalaiá, laiá, lá lalaiá, laiá, lalaiá, lá lalaiá, laiá. Então, pessoal, eu queria começar cantando, né? Mostrando um pouquinho. Eu acho que essa música resume também um pouquinho da minha ideia da dissertação, tá? Então, queria começar pelo título. Esse título foi pensado junto com a minha orientadora. Eu queria novamente agradecer a ela por esses 2 anos que a gente passou juntos, trabalhando, labutando em cima desse tema, e dizer, né, que a dissertação é um trabalho não só individual,
mas tem muitos gigantes em volta desse trabalho, né? Eu queria agradecer, é sempre bom agradecer a Silvia Sobreiro, a Inês Rocha, o Renato Borges, que foi um colega que a gente discutiu muito sobre o trabalho, o Rafael Bezerra, que foi um colega que me incentivou a entrar na dissertação, no mestrado, tá? E o João Lancelotti, que esteve na minha banca, junto com a Inês, e agradecer, né? Assim, a gente tem que agradecer porque são muitas pessoas que trabalharam nessa dissertação. Eu não sou a única pessoa, eu apenas escrevi o meu trabalho, mas por trás tem muita gente envolvida, tem muita gente pensando, tem uma equipe. Bom, começando, né? Esse título, ele tenta resumir toda a ideia da dissertação, compondo criações musicais na sala de aula. Eu coloquei essas duas palavras, compondo e criação, justamente para discutir, né, a questão da composição como uma coisa mais formal, uma coisa que só grandes compositores têm um dom de criar, né, uma discussão que não é só minha, mas é do Suonik e de outras pessoas, e a criação como sendo um ato muito mais do dia a dia, né, um ato que está no fazer música. E a sala de aula, exatamente na sala de aula, ela está, entre aspas, porque a criação não se limita apenas ao espaço da sala de aula. Ela pode surgir em outros lugares, e no trabalho eu acabo mostrando esses outros lugares, esses outros espaços que a criação está. E é um relato da minha experiência na Escola Municipal Brasil. Eu trabalho, vou contextualizar um pouquinho, né? Eu tenho uma formação, eu sou anterior em psicologia, e também, depois da minha formação em psicologia, eu fiz a licenciatura em música no conservatório. Eu queria passar para o outro slide, Luciana? Então, e essa minha... Bom, deixa eu voltar aqui só o raciocínio, né? Então, como eu estava falando, vou contextualizar um pouco, me contextualizar dentro desse espaço, né? Tenho a formação em psicologia, a licenciatura veio também nesse processo, e depois de tudo isso veio o mestrado. Então, tudo isso meio que cessando, meio que unindo. Tá? Essa pesquisa, então, vou entender um pouco no slide, mas eu vou voltar para a contextualização. Tá? Essa pesquisa busca compreender os processos de composição musical coletiva enquanto uma prática da aprendizagem criativa e colaborativa no ambiente escolar. Meu trabalho se norteou com esse objetivo, compreender como essas coisas funcionam nesse espaço chamado escola, e a partir de uma aprendizagem que não seja apenas de um professor que detém o conhecimento e os alunos que absorvem o conhecimento. Ele é um pouquinho mais abrangente que isso. Tá? Então, pode passar para o próximo slide. Eu vou voltar um pouquinho sobre a minha contextualização, que eu acho que é importante, né? Nesse trajeto, é muito importante sinalizar na minha formação o encontro com a Adriana Rodrigues Didier, que atualmente é a presidente do Fladen, e ela foi
realmente uma pessoa que, durante toda o trabalho de licenciatura, na licenciatura, né, na minha formação de licenciatura, ela me mostrou como fazer um trabalho criativo e um trabalho em que o aluno está, assim, num lugar de voz ativa. Então, em todas as disciplinas que ela passava para a gente, em todos esses lugares, ela sempre colocava a voz ativa do aluno. Então, a partir dela eu conheci o Fladen. O Fladen, que é um fórum latino-americano de música, e que ocorre anualmente esse encontro em algum país latino-americano. E ela me apresentou esse trabalho, né, ao Fladen, e nele eu participei de uma oficina com o Fabian Lupica, que mostrou mais ou menos como ele fazia uma dinâmica de dar aula, usando aprendizagem colaborativa, né, na hora ele não falou, mas também essa aprendizagem criativa. Então, esse foi um ponto muito importante para o desenvolvimento do meu trabalho posterior na dissertação. Pode seguir, Luciano. Então, temos aí, né, o primeiro capítulo, Criatividade e Criação Musical, sobre o ato criativo, né? Nesse primeiro capítulo, eu busco teorizar um pouco, buscar teóricos que falem sobre o processo de criação e o processo criativo. Entre eles, converso um pouco teoricamente, né, com Vygotsky, com Winnicott e outros pensadores. Vou citar ele a princípio, né, o Vygotsky. Ele, apesar de ter uma vida curta, né, ele viveu pouco, mas deixou um trabalho muito profundo. E ele fala sobre a criação, né, como sendo um momento de a criação como uma atividade de combinação. Ela é uma combinação de coisas. O Winnicott também fala da criatividade no ato de brincar. A criança brinca e ela está criando o seu mundo nesse ato de brincar, a todo momento. Então, a criação não como um ato apenas de grandes, né, inventores, de grandes compositores, mas que se encontra no dia a dia. A criação está ali na cozinha, está em outros ambientes, além, talvez, de uma grande pesquisa, tal, mas a criação, ela está no dia a dia, está no fazer. Pode seguir. Então, nesse capítulo 1.1, a perspectiva sobre a criatividade, justamente essa discussão com Vygotsky, Winnicott, entre outros autores. Depois eu trago isso para os teóricos da música, que falam sobre criatividade, como Swanwick. Temos aí outras pessoas, além do Swanwick, a Viviane Beinecke, né, entre outros. Mas esses eu acho que são os principais no meu trabalho, né? Falo um pouquinho da Viviane e do Swanwick, que fala desse processo, né? A criatividade, para ele, a composição, esse ato de combinar também, combinar sons, né? Que se aproxima dessa ideia da criação do Vygotsky. Pode seguir. Então, a criação e a criatividade foram postas, foram pontos centrais dessa pesquisa, tendo como referências principais Vygotsky e Winnicott, entre outros. Pode seguir. Então, o diálogo, assim, como é importante
essa troca com o aluno, né? Essa conversa com o aluno. E um dos teóricos da música, Schaeffer, fala muito sobre isso, né? Essa escuta, a importância da escuta. De escutar o que o aluno tem a dizer, escutar os sons em volta, e esse eu acho que é um princípio norteador também na minha vida, né? Como psicólogo, a gente tem que aprender a ouvir o paciente, e na música também é fundamental a escuta, é fundamental a apreciação. E depois eu parto um pouco sobre os estudos, né? Os estudos sobre criação. Temos a Visnadi, temos outros que estão fazendo essa pesquisa junto também, seguindo uma linha da Viviane Beinecke, sobre aprendizagem criativa, usando o Mihaly, pensando a criação não só em um espaço, mas tendo uma contextualização em vários campos, além daquele, né? A criatividade, ela se exerce, pode ser na igreja, em casa, num parquinho onde a criança brinca. Então, é isso, né? São vários espaços no qual o sujeito está exercendo a sua criação, o seu ato criativo. Então, seguindo em frente, sobre a composição musical no ambiente escolar, foram observados trabalhos como o da Beinecke e do Swanwick, que eu já falei. Outros autores deram suporte para compreender melhor a criação musical e seu desenvolvimento. Pode seguir. Então, o campo. Eu resolvi fazer um trabalho direcionado para aquilo que eu faço, ao meu fazer, né, o meu fazer musical. Então, o meu campo foi a Escola Municipal Brasil. E eu já trabalho ali atualmente, vão fazer uns quase 7, 8 anos. E bastante importante, é uma escola do município do Rio de Janeiro. Eu escolhi, a princípio, seis turmas para fazer esse trabalho de criação, né, da criação, né, de botar eles para criar. Só que eu acho que eu podia ter feito com menos turmas, podia ter feito talvez com uma ou duas, porque o trabalho de criação exige muito planejamento e muita organização. E isso demanda muito do professor, né? A gente está sendo um mediador de várias questões aí, de conflitos, quando a gente trabalha com essa dinâmica de aprendizagem colaborativa, em que eles formam grupos, e com aprendizagem criativa. Então, pode seguir em frente com o slide. Então, a pesquisa é de abordagem qualitativa e foi realizada por meio de observação participativa em 6 turmas do primeiro segmento da Escola Municipal Brasil, localizado no município do Rio de Janeiro. Então, falar um pouquinho, né, uma pesquisa qualitativa, porque estou ali vivendo um contexto e querendo compreender melhor aquele meu contexto. Eu sou um observador e, ao mesmo tempo, participante, que demandou muito autoconhecimento do que eu estava fazendo. Não foi uma coisa muito simples, mas foi. Então, é isso. Eu vou falar um pouquinho da questão eu vou fazer esse relato, né, um relato de experiência, e como aconteciam essas práticas criativas com os alunos. Então, eu trazia para eles a dinâmica. Primeiro, eu falava, pessoal, vamos fazer música, vamos
vamos criar música. Para isso, vocês vão formar pequenos grupos, e esses pequenos grupos, vocês vão ter um escriba, alguém que vai anotar a composição que vocês vão criar. Os outros também estarão trocando ideias, né, e vocês podem criar sobre o que vocês quiserem, mas usando som, a música, usando a matéria-prima chamada música. Então, eles formavam os grupos, era um momento de bastante barulho, né, bastante excitação, eles ficavam bastante excitados nesse momento, né, e era como se fosse um Big Bang, né, pum, aquele ato criativo. Então eles se dividiam em grupos. Esse primeiro momento não havia instrumentos, era um momento no qual eles iam começar essa criação, e normalmente eles começavam com a ideia de uma canção, pegando o que eles conhecem como música. Para eles, música é direcionado para alguém que está cantando, né? Instrumental, poucos alunos fizeram uma produção instrumental. Teve alguns, mas não eram muitos. E isso acontecia na primeira semana. Eles sentavam e começavam a fazer um trabalho. Normalmente, esse barulho que acontecia na sala de aula, por eles estarem formando grupo e tal, havia uma escapatória, né, que era mudar um pouco o espaço de sala de aula. Então, eles saíam, eu pedia para eles, eu falava, pessoal, vocês podem ir para os corredores, né, com alguns alunos eu ia conversando, pode ir para o corredor, mas vai lá, eu quero você sentado ali, criando a música X ou YZ. Então, eles sentavam e criavam nos corredores. Às vezes, a gente ia lá para baixo, para o pátio, e eles se organizavam e criavam. E eu estava na mediação dos trabalhos deles, né? Eu tinha que estar mediando conflitos. Talvez alguns não conseguiam iniciar a sua composição, aí eu dava um toquezinho, por que você não fala de um tema que você gosta? Eu gosto de, sabe, dinossauro. Então fala sobre isso, se você gosta tanto de dinossauro. Aí eles começavam a escrever, e os colegas junto, nesse grupo de 4 ou 5 alunos no máximo, eles trocavam e a coisa ia aparecendo, né, ia tendo uma pequena estrutura ali. Começavam com uma letra. Num segundo momento, também muitos iam terminando a composição, e eu já poderia distribuir os instrumentos. Aí, nesse momento de distribuir os instrumentos, não poderia ser no corredor, tinha que ser em outro espaço. Então, eu ia, às vezes, para o pátio e distribuir instrumentos para eles, 2 ou 3 instrumentos. Eu pedia para eles se organizarem, quem que vai cantar a música, quem vai tocar, e eles iam ali e ensaiavam as músicas. Então, também tive o apoio da escola, né, que me permitia fazer esse tipo de coisa, de usar ambientes diferentes, de reestruturar a escola, esse modelo de escola. Então, eu ia para esses outros ambientes e eles produziam música. No terceiro encontro e no quarto, eles apresentavam a música para os seus colegas. Então, havia ali uma plateia e os artistas, o que para muitos era bastante assustador, para outros eles curtiam muito. E isso acontecia no terceiro, no quarto encontro. No terceiro também tinha a questão eles ainda estavam discutindo como iam fazer o arranjo, que instrumentos iam tocar, e isso acontecia nesse momento. Bom, no quarto e no quinto, não era exatamente certinho, né? A gente não conseguia estabelecer as coisas
certas, assim, mas no quarto e no quinto havia também essa preocupação deles saberem, terem uma avaliação deles mesmos, pelas próprias crianças. Eles se avaliavam, mas avaliar no sentido não de nota, né, mas assim, o que você está sentindo que dá para melhorar? Perguntava para a plateia, né, que dá para melhorar nessa apresentação. Os instrumentos estão muito fortes, não dá para escutar quando ela canta. Bom, tem um instrumento aqui e tal. Então, havia ali um campo onde eles estavam criando seu conhecimento. Então, o que às vezes eles trocavam de instrumento quando percebiam que a coisa não estava dando certa, um ou dois cantavam, ou até três. Às vezes eles preferiam que uma pessoa tocasse o instrumento e as outras cantassem a música. Outro dançava, que era a forma como ele achava a sua expressão. Mas vamos voltar para os slides aí, Luciano. Deixa eu só, até para a minha organização. Tá. Então, temos esse final, né, as minhas considerações finais sobre o trabalho. Após essas 4 ou 5 semanas, havia eu pegava essas informações e algumas categorias que eu criei para analisar, porque eu tive que, tudo isso era registrado, eu registrei tudo, usava um gravador no meu celular, então eu registrava, esmiuçava ali, eu tive que descrever tudo. Isso aconteceu no 3º capítulo. Então, escrevi bastante sobre essas 6 turmas, e tinha algumas pré-categorias que eu tinha observado em outros trabalhos, e algumas que a gente foi criando. Pode seguir em frente, Luciano. Acho que tem só mais um slide. Pode aumentar só para... A pesquisa colabora na compreensão dos processos e formação de composição musical coletiva no contexto escolar, observando que o ato criador pode promover um processo de autonomia, afetando diretamente as crianças e seus grupos, motivando-os e potencializando-os. Então, essa foi a minha conclusão final do trabalho. Opa! Então, meu filho chegou aí no meio do caminho, acho que ele também já está me dando um sinal final aí. Mas eu queria, para acabar, né, eu acho que já esgotou o tempo? Já está esgotando o tempo, Luciano? Não, pode acabar, sim, pode, né? pode concluir. Tá. Então, eu queria mostrar como aconteceu esse processo, né, eu tenho algumas gravações, e eu queria que a gente colocasse aí essas gravações para fazer pequenos comentários rapidamente para fechar esse trabalho. Você quer que coloque todas de uma vez ou uma por uma? Pode ser uma... Elas estão aparecendo com nomes para você, só com códigos? Só código. Meu Deus, deixa eu olhar aqui. Então, vai lançando uma, e aí eu faço um pequeno comentário para fechar. Tá bom, vamos lá. Espera aí que abriu errado. Aqui. Há 4.500 anos atrás, existiam répteis sensacionais, coloridos e monstruosos, eles eram assim, eles eram dinossauros atrás de mim, eles já morreram, mas eu não tô nem aí, eles já continuam sendo dinossauros para mim. Essa foi do dinossauro, né? Essa foi do dinossauro, então esse é o princípio, né, que eles estão criando ali. Vocês podem ouvir também que tem um som em volta, né, que é a criação envolve um pouco, tem que ter nem muito barulho, nem tanto, mas o ato criativo tá ali. Pode ir para a segunda. 1402 vai apresentar a música As Gatinhas, tá? As Gatinhas! As gatinhas vieram arrepiar. As gatinhas do pedaço acabaram de chegar. Oh!
meninas lindas, as meninas vão dar show. Vou dar um show bem legal. Vou pedir 1000 autógrafos, porque elas são demais. Isso aí. Ó. Então, né, nessa gravação, a gente percebe uma coisa que eu esqueci, mas eles se organizavam em grupos. Eles, normalmente havia essa divisão, grupo das meninas, grupo dos meninos, e eles escolhiam seus temas. Normalmente o tema era sobre amizade, sobre as relações entre eles, e aí a gente pode ver um empoderamento feminino, né, assim, essa coisa forte. Mas era assim, né? Era a apresentação, eles se apresentavam para os colegas. Às vezes eu levava para outras turmas para eles se apresentarem e tal. Pode ir para a terceira. Mas toca bem baixinho, tá? Vai lá. Vai, de novo. Vai, pode continuar. 1, 2, 3 e... vozinha, eu quero te ver contente. Não abandona a escova de dente, que no ele pai que te escova mal. Vinha aqui na favela, tá escovando mal. Tá escovando mal. Aí, Yuri. Aí. Nossa, mas que nessa- swing, hein? Que swing! Tem um swing. Isso era uma paródia de um funk, né? Ele começou com o funk, mas o outro menino tocava pandeiro, e ele pela pegada era da capoeira, então misturou funk com capoeira, né? Então é muito legal nesse processo. Aí já era a terceira semana em que em que eu distribuía os instrumentos para eles, e eles começavam a fazer os arranjos. Uhum. E pode ir para o quarto aí, acho que é o último. Alô, aqui é a turma da XC 1404. Na escola Brasil, eu vou pra estudar. Na aula de música eu aprendo a cantar. Na aula de matemática eu aprendo a somar. Na aula de português eu aprendo a soletrar. Na escola Brasil eu aprendo a computar. E tudo mais eu aprendo no lar. História, inglês, geografia, educação física também. Agora meu amigo presta atenção. Na escola Brasil mora meu coração. Alô, aqui é a turma da XC 1000. Oi. Então, nesse último, já o final, né? Você tem até uma campainha, eu acho que combinou, né? O último está tocando a campainha. Eles provavelmente estavam ensaiando do lado de fora da sala para se apresentar para os alunos. E é isso, né? O trabalho realmente era um trabalho direcionado para os alunos. Acho que a minha dissertação eu dedico a eles, né? E sempre querendo ser, nas considerações finais, um bom profissional na minha área, e por eles, né? Por esse trabalho com música. Eu acho que é isso, Luciano. Muito bom, gente, essa coisa do pesquisador que pesquisa seu próprio trabalho, né? O quanto que isso traz para a gente de volta, como a pesquisa é viva, né? Quando ela diz respeito ao nosso ambiente de trabalho, mesmo que temporário, como foi o caso da Luana, né? Que agora não está mais lá na Waldorf, já está em outro contexto, mas com certeza essa história, né, Luana, você trouxe para o seu trabalho. Só para fazer um comentário assim, mais geral, assim, primeiro que foi muito bacana ver vocês, depois desse tempo todo. Quando foi que vocês terminaram mesmo o mestrado? 2000 e... O meu foi 2017. Luana, foi quando? 2019. Não ouvi não, Luana. 2019. Então, do Luiz, 2017, 19 e 17. Eu tive que reler tudo. Eu só falei, cara, fui eu que escrevi tudo isso, meu Deus, quanta coisa, quantos autores. Não é bom reler? É bom reler. Eu acho muito bom, muito legal. Foi muito bom ouvir vocês, assim, ver até o próprio amadurecimento de vocês, né? Porque nesse percurso vocês tiveram, em alguns momentos, que falar sobre o trabalho de vocês, né? Quando a gente fazia aqueles colóquios, né? E o quanto que hoje, né, com esse distanciamento, né, vocês estão falando com propriedade assim, do trabalho de vocês, é muito bom ver isso.
Só para comentar duas coisas que você falou, Luiz. Primeiro, e o poder da criação, né? Assim, essa coisa do trabalho coletivo, né? Criativo e colaborativo, essas duas palavras, né? Criativo e colaborativo, quanto que ele diz respeito a tudo, né? Porque o trabalho, você falou do trabalho das crianças, trabalho em sala de aula, mas você falou também do trabalho da pesquisa, né? Esse aspecto colaborativo, né? Eu achei bem bacana você estar salientado esse ponto, porque é isso, a gente não faz nada sozinho, né? Então, são os autores que a gente lê, são os colegas que a gente tem durante esse percurso, são os professores que a gente tem contato, né? E, assim, esses momentos de qualificação, de defesa, não é um momento de punição ou de avaliação no sentido de ver se está certo ou se está errado, mas é justamente um momento colaborativo, né, em que as pessoas se debruçam sobre o que você escreveu, né, para poder dialogar, né, e trocar ideia, né. Então, esse ponto eu achei bem, bem legal, porque às vezes as pessoas se assustam, né, achando que é aquela coisa que a gente vem da escola, né, aquele trauma da escola, da prova, né, de ser testado, né, de ser colocado contra a parede, né, e a ideia não é para ser assim, né, não era para ser assim, né. Essa coisa também que você falou, né, de ocupar a escola, né, e de uma gestão que te permitiu fazer isso, te permitiu reestruturar, repensar o espaço da escola. Então, acho que o trabalho de vocês dois vem muito nesse sentido, né, de pensar uma outra maneira de ocupar a escola, de usar a escola, de pensar o currículo, de pensar a arte dentro, de que maneira a música, né, ocupa a escola, é só dentro da sala de aula ali, ou nas festividades, ou a música pode ocupar os corredores da escola, né? Não é qualquer escola que permite isso, né? Então você teve uma gestão bastante avançada, assim, né, que te permitiu, né, esse tipo de coisa. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Na verdade, são duas perguntas. Primeiro, o seguinte: como é que vocês veem, então, como é que vocês veriam, voltando para aquela coisa do professor especialista em música, né, o licenciado, e o professor pedagogo que trabalha ali de uma maneira mais ampla, né? Como é que vocês veriam uma possibilidade de uma relação colaborativa e criativa entre esses dois profissionais? Fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem a respeito disso, tá? Só queria ouvir mesmo o que vocês pensariam disso. Mas em relação a que profissionais que você está falando? Assim? O professor pedagogo, esse professor que não seria necessariamente especializado em música, né? Ou que no teu caso, Luiz, como você dá aula mais para as séries do 7º, 8º, 9º, aí, 8º e 9º período? Também. Que você não tem mais essa figura do professor unidocente, do professor pedagogo, né? Mas você tem os outros professores, né? Os outros professores de matemáticos, não sei o que dizer. Como é que poderia se dar uma relação mais colaborativa entre essas disciplinas, entre esses saberes, entre esses professores, de forma ao currículo não ser tão fragmentado? Você quer começar, Luana, ou... Posso começar assim. Então, eu acho que a palavra-chave é diálogo, né? E você tem um espaço para poder fazer isso. Seria ótimo se o professor específico de música pudesse dialogar, pudesse ensinar ao professor que não é específico de música, se tivesse uma oficina, se tivesse um seminário, um encontro por mês que fosse. Porque quando você abre espaço para ter essa troca, você tira a rivalidade que naturalmente existe. Por quê? A gente, como professor de música, a gente está acostumado ao quê? Qualquer coisa que acontece na escola, a primeira aula que tiram é música. Tem que fazer um ensaio, tem que repor uma aula. A gente está acostumado a ser deixado em segundo plano. Então, você dá voz para esse professor, já é uma forma de quebrar essa barreira, e você usar do próprio professor especialista para conversar com o professor generalista, já é uma forma de aproximar, né? Porque com certeza muitos professores de história, poxa, eu queria saber se poderia fazer um trabalho em conjunto de matemática, então várias possibilidades para você poder trabalhar música e matemática, mas às vezes o professor fica um pouco receoso de dar o primeiro passo, ou com medo de não dar conta, e um pouco constrangido de pedir ajuda. Então, se tivesse um espaço maior para esse diálogo, através de oficina, através de encontro, através de alguma coisa que pudesse ter essa formação
através de trabalhos que unem as disciplinas, seria um caminho legal para a gente poder trabalhar. Eu acredito muito nisso. Tá, então, esse diálogo, né, no meu trabalho eu tenho uma parte que eu falo sobre um festival de música, e nesse festival de música a gente integrou, além de outros professores, como uma professora de educação física que cantou no festival, a gente também teve integração até de alguns familiares que quiseram tocar. Então a gente saiu também. Há uma possibilidade, a música tem isso, né? Ela tem esse poder de ser um mediador, de mediar lugares e espaços e comunicar além daquele espaço de sala de aula, além da escola. Então, nesse festival, a gente teve a participação, tinha alunos que não eram meus, e participaram. Teve um outro professor, eu acho que foi ele que me sugeriu, vamos fazer um festival de música. Ele é da área da ciência, né? Mas ele toca instrumento, ele tem aquela musicalização, ele tem a sua história musical. E foi a partir desse festival que a gente apresentou as composições dos alunos. Ele também trabalhou com os alunos dele, do segundo segmento, porque eu fiz o trabalho com o primeiro, e ele fez com o segundo. E ele também fez algumas composições com eles. Então, o diálogo é possível. A gente sabe que, às vezes, vem a gente... Alguns professores podem ver a gente, não, a aula de música é para todo mundo ficar quietinho, né? Para todo mundo... mas não exatamente, né? A gente não reforçar essa questão do controle na sala de aula, né? Essa questão que o Foucault traz, a escola como sendo um lugar de disciplina, mas a gente pode metaforizar a escola, transformar essa escola, além daquele espaço escolar, mas junto com a comunidade. Foi muito legal, né, essa participação do pai. O pai trouxe caixas de som, o filho dele tocou bateria. Então foi um momento realmente de quebrar, até porque isso, nas escolas municipais, algumas têm esses conflitos, às vezes, entre professor e pais. São várias linhas, né? Professores, além desses conflitos que ocorrem, mas os conflitos, eles acontecem justamente porque está tentando ocorrer um diálogo, uma conversa entre os outros. A mesma coisa acontecia quando eles queriam criar. Eles queriam fazer uma música, às vezes um não concordava sobre o tema, o outro queria tocar, não queria criar nada, queria só apenas tocar, o outro queria apenas ouvir. Tinha alunos que não. Então a gente tem que saber equilibrar essas coisas, né? Eu acho que o diálogo, ele vai acontecer. Eu acho que mas a gente sabe que existem conflitos, mas isso faz parte da criação. A criação é conflitiva. Assim, essa apresentação agora que a Luciana, né, permitiu aqui nesse canal, ele também se dentro de mim alguns conflitos. Eu falei, nossa, como vai ser isso? Eu vou fazer de que jeito? Então, os conflitos estão aí, né? A gente tem que fazer o diálogo, conversar, aparar as pontas, né? E não fugir, né? Não fugir do conflito, né? Porque eu acho que a gente tem sempre na cabeça de que a coisa boa quando ela vai, quando a maré está calma, e não, né? A vida não é assim, né? A gente não aprende nada assim, né? A aprendizagem... Eu tinha um professor que falava para mim, a aprendizagem, aprender dói, né? Eu ficava danada com ele e falava, então eu não quero ser professora não, vou fazer as pessoas sofrerem. Mas hoje eu entendo o que ele diz, né? Porque a gente se deslocar do nosso lugar de conforto, né? Dói, né? É difícil, né? Gera conflito. Então, a gente também criar situações de aprendizagens que não sejam tão fáceis, né? Que a gente vai ter que administrar várias coisas, né? Como você falou, né? As crianças ficam muito agitadas, né? Não é fácil, é mais fácil deixar todo mundo... Eu lembro de uma professora de música que eu tive, que a aula de música era assim, a gente chegava na sala, sentava no chão
encostava as costas na parede, isso era uma regra, tinha que encostar as costas na parede. E a professora tocava piano, a gente cantava. Então, assim, essa aí não queria, ela não queria conflito, ela não queria ter trabalho, digamos assim, né? Ela queria, né, aquela coisa assim. Então, é muito importante esses pontos que vocês tocam. E, gente, a gente já está com 1h20 aqui de conversa. Poderíamos ficar por mais 1h20, né? Mas esses vídeos não podem ser tão longos para não cansar também o nosso espectador, apesar de poder dar um pausezinho, né? E depois voltar. Mas, assim, queria agradecer muitíssimo a disponibilidade de vocês de, né, ter esse trabalho de rememorar, né, a pesquisa de vocês, de compartilhar, né? É um trabalho colaborativo, né? O que estamos fazendo aqui também é porque estamos compartilhando, né? A formação ela é continuada para o resto da vida, né? Então, essa troca de saberes ela é muito importante. E queria saber se vocês querem falar algumas palavrinhas finais para a gente encerrar. Eu gostaria de falar, em primeiro lugar, parabenizar o Luiz pela apresentação, pelo trabalho, pela postura diante do seu trabalho também. Agradecer o convite, mais uma vez, à Luciana, né? E falar para você que quer ser pesquisador, que quer desenvolver um trabalho para começar. Né? Nem todo mundo que faz pesquisa é pesquisador. A gente se torna, a gente vai trabalhando cada dia. E tem que pôr a mão na massa e tem que vir, tem que tentar, porque a gente só aprende assim. Então, não fica com medo e nem achando que não é possível. Vem ver, vem estar, vem aprender, vem se formar e a gente consegue. Também é necessária essa disposição, né, Luana? Essa disposição para o desconhecido, né? Ninguém nasce pesquisador, né? É uma caminhada, né? Caminhada. Tem que botar o sapato e levantar e andar. Isso aí. Primeiro passo, né? É o primeiro passo. Obrigada, Luana. Obrigadíssimo. Luiz? Então, também agradecer esse convite, esse espaço para a gente poder falar, né, para poder falar um pouco do trabalho. Também, novamente, parabenizar a Luana pela dissertação dela, parabéns. Fresquinho, né? 2019 foi que você fez, então tá fresquinho. Tá bom. E, realmente, assim, falar um pouquinho como a pesquisa, a princípio, quando a gente entra, acha que vai ser um trajeto sozinho, mas não, né? Você entra numa instituição. Se você entra numa instituição, você vai ter pessoas que vão te amparar. Não é uma pesquisa, a princípio, há uma questão de se sentir um pouco sozinho na escrita, mas existe a orientadora, existem os próprios colegas que podem nos ajudar nesse trajeto, né, escutando, normalmente nos seminários da Luciana, a gente apresentava a nossa pesquisa e eles também colocavam, né, essa questão do colaborativo, o que poderia melhorar na pesquisa. Então, pesquisar não é uma pesquisa só, mas é uma pesquisa de uma equipe, né? Então, é isso. Valeu, Obrigado. gente. Eu vou encerrar aqui, então, a gravação, mas vocês não vão embora, não, que depois a gente se despede aqui nos bastidores, tá bom? Até já, até já. Obrigada a todos que chegaram aqui ao final desse vídeo. Depois vai ter mais.